Alô! Mais uma vez com vocês, dia 5 de novembro, 5 de 2010, o Pulando a Cerca. O Pulando a Cerca hoje faz uma data muito especial. Faz 10 anos no ar. 10 anos no ar. É um longo período. Então, Pulando a Cerca nunca teve censura, pauta ou roteiro. Mas tem que agradecer esse espaço tão surpreendente que não tem nenhuma censura, nenhuma pauta, nenhum roteiro à Universidade Federal Fluminense. E a universidade é pública. Esse espaço sempre foi um espaço livre, democrático. Sempre foi uma produção coletiva. Várias pessoas que aqui passaram tiveram sempre uma coisa muito especial: o carinho e o afeto da produção do programa Pulando a Cerca. É uma produção coletiva. E esse espaço democrático também não foi só para o espectador ao ar, foi também igual na produção. Todo mundo podia falar, dar uma opinião, piruar. É a verdadeira democracia. Pulando a cerca é superar os obstáculos da visibilidade. O que nós queremos aqui, nesse espaço, nós queremos e desejamos para todo o Brasil, que seja livre, democrático, sem censura, sem patrulhamento, sem nada disso. Um país totalmente livre, dependente do seu trabalho, não independente dos outros, de outros impérios. E o Brasil seja um verdadeiro pular a cerca, superar o obstáculo da visibilidade ao seu progresso, à sua gente, a sua democracia. Então, o Pulando a Cerca, mais uma vez, vai agradecer por 10 anos estando no ar. É um programa surpreendente, tão surpreendente como apresentador do programa, eu, Daniel Sutoriantes, que continuo no ar, apesar dessa bela voz, que eu tive o AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, que é a doença que mais mata no Brasil. É surpreendente, trágico. E quase 1 milhão de pessoas ficam sequeladas por ano no Brasil. É uma grande tragédia. E a população brasileira não tem a menor informação, prevenção, medicamento adequado dos hospitais, tratamento justo. Nenhuma unidade de saúde tem um grupo paciente de AVC e seus familiares, como os grupos de AIDS, diabetes e hipertensão. Por que isso? Por que tanta omissão, discriminação? É uma coisa surpreendentemente trágica. Qualquer pessoa, em geral, no Brasil, é o grupo de risco. Você conhece alguma pessoa, teu amigo,
o teu familiar, pergunte só para ele, você conhece alguma pessoa que já teve AVC? Todo mundo vai dizer, sim, eu conheço. Pois é, que tragédia. Então, nós organizamos um grupo AVC Pulando a Cerca, homenagem ao programa Pulando a Cerca, uma homenagem ao Brasil também, usando essa camisa. Olha só. Rafael, pode mostrar a nossa camisinha? A nossa camisinha. Olha o que está escrito na camisinha. Não encurte a vida, curta a vida, pedindo AVC. E o patrocinador disso, além do grupo AVC, o petróleo tem que ser nosso. O pessoal tem que ser nosso, o AVC não. A nossa camisinha. O nosso convidado hoje, e eu acho que as pessoas não ouviram, porque eu abandonei o microfone. Então, voltamos à nossa camisinha. Não impulse, avisa, curta a vida, previno o AVC. O AVC é mau. Bom, então. Que confusão. Desliguei. Não se ouviu. Então a camisa curta a vida, não curta a vida. O petróleo tem que ser nosso, o AVC não. E nesse programa especial, como todos os programas que houveram Pulando a Cerca, hoje faz 10 anos, o nosso convidado hoje tinha que ser alguém relacionado à questão do AVC. O AVC está no ar. Está no ar para ser expulso do Brasil. Está no ar para a gente colocar informação, prevenção e o que é o AVC. Tá? Então, o convidado hoje é o médico neurologista, doutor Marco Pi. O simpaticíssimo, agradabilíssimo, cultíssimo, simpaticíssimo, gostosíssimo, vitaminadíssimo. Doutor Marco Pi vai adentrar, pular a cerca. Vem devagarzinho para pular a cerca. Pulou. Marco Pi. O simpático Marco Pi. Marco Pi, você está bem? Tudo certo. Está tranquilo? Tranquilo. Fez xixi? O amigo levando o microfone. Então, Marco Pi, vamos começar. Qual é a tua idade? 40 anos. 40 anos. Nasceu aonde? Aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio, né? Sou carioca. No Rio, aonde? O bairro que eu nasci Calma. foi no Rio Comprido, numa maternidade no Rio Comprido. Morava onde? Morava perto do Meier, quando era criança. Meier. Como é que foi a tua infância no Meier, hein? Acho que a infância do menino de subúrbio, né? Brincava na rua, soltava pipa, jogava bola. Namorava muito? Mais velho, sim, né? Começou mais velho a namorar. E você foi, na adolescência, como é que foi a adolescência no Rio, no Meier? Acho que, enfim,
normal da minha geração. Acho que a gente tinha essa coisa, tinha um pouco mais liberdade de ir e vir naquela época, eu acho, né? Não tinha tanta violência. Então... Não. E a tua família, hein? Você tem irmãos? Sim, tem um irmão mais novo. E como é o teu pai fazia o quê? Meu pai é médico pediatra, está aposentado agora. Ah, mas médico também. Isso, minha mãe é psicóloga. E a família é toda da saúde. É isso. Ô Marco, você foi estudar medicina por causa do teu pai? Não, pelo contrário, quase que eu não fiz medicina porque ele sendo médico, eu cheguei a pensar em fazer outra coisa, para não fazer a mesma coisa que ele, mas acabou que, acho que a medicina, você sabe que na verdade é uma paixão, né? Então, acabou que foi para esse caminho que eu escolhi e não me arrependo, não. E o teu irmão também é médico? Não, meu irmão ele é músico e ele trabalha atualmente no Serviço Público Estadual. É músico, então também faz arte e paixão. Exatamente. A família toda fazer arte, paixão. Marco Pires, eu estou introduzindo isso para ficar mais leve, né? Claro. Aí também as pessoas querem saber quem é que vem aqui. Não é falar do outro. Tem que falar de si também. É verdade. Não é? Então, pulando a cerca, tem que falar de si. E você é casado? Sim, tenho 2 filhas. Uhum. 2 filhas? Isso, 2 meninas. Qual é a idade? 5 e 3. Elas estão vendo? Elas agora estão na escola. Mas vai ver à noite. Vão ver à noite, exatamente. O programa vai passar à noite. E a tua mulher? É médico? Engenharia Química. Engenheiro químico, tá bom. Legal. E você namorou muito tempo? Sim, acho que sim, algum tempo antes de casar. Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, né? Acho que a gente podia falar do AVC, era melhor. Envergonhado. O médico sempre fala do outro, nunca fala de si. Exatamente. Mas é importante, o Marco Pires, isso não é nenhum desmerecimento, nem uma coisa ruim. As pessoas no Pulando a Seca querem conhecer quem é que vem aqui, senão fica uma coisa muito formal. Mas eu achei legal você falar, não, eu não quero falar, pelo meio falou a verdade. Mas não fica enrojecido, não fica vermelhinho, é normal. E no Pulando a Seca, todas as pessoas têm alguma coisa importante para contar. Isso. E não é o programa, não é o doutor, o professor, é a pessoa. Muito mais importante que o médico, Marco Pires, é o cidadão, é a pessoa. E sempre a gente quer conhecer a pessoa. Isso é você examinando um paciente, você quer conhecer aquela pessoa, não um corpo doente ou uma pessoa com febre, com dor ou com AVC. Quer conhecer a pessoa e a arte, como você falou, a paixão, é conhecer as pessoas. E esse é o enfoque, até que na Faculdade de Medicina, na UFRJ, onde eu trabalho também, a gente tem tentado dar na formação do médico. Então você tem que falar também de você. Então tá legal. Marco Pires, vamos falar do AVC, acidente vascular cerebral ou derrame. Derrame, pelo que entendi, vem do inglês stroke. E sabe que essa discussão já foi uma grande discussão há uns anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás, quando nós tentamos fazer na Sociedade na Academia Brasileira de Neurologia, e junto com a Sociedade de Cardiologia também, interessante, que também lida muito com pacientes com AVC. Começamos uma discussão sobre diretrizes para AVC. Eu me lembro que a gente ficou horas discutindo o termo. E aí se viu que era uma discussão que não ia ser resolvida. Porque derrame é um termo inadequado. Derrame talvez fosse
tivesse alguma relação quando a gente falasse de AVC hemorrágico, porque é a ruptura de um vaso e derramamento de sangue, talvez. Para AVC isquêmico não tem muito sentido, né? Stroke em inglês também é uma palavra que não diz em si nada muito específico, stroke, né? Uma colisão, talvez. Stroke em inglês que significa marcha. Marcha do automóvel, é marcha. E às vezes quebrou a marcha. E talvez uma pancada, colisão, alguma assim. Talvez tivesse mais a ver com trauma até. Mas enfim, foi o termo que ficou. E nós chegamos à conclusão que não adiantava mudar um termo popular que está muito enraizado nas pessoas. Seria uma tentativa infrutífera, a gente tentar mudar, as pessoas aí não sabem do que a gente está falando, né? Então o derrame acaba que ficou o termo popular do acidente vascular cerebral. Mas a verdade é essa, é que ele realmente não diz o que é o AVC, que na maioria das vezes, nas estatísticas mundiais todas, em torno de 80% dos casos, corresponde ao AVC isquêmico, que é pela oclusão de uma artéria ou de uma veia, mais frequentemente de uma artéria cerebral. Então, essa oclusão leva a uma redução da chegada de sangue numa área do cérebro e lesão por causa disso. O AVC hemorrágico seria a ruptura de um vaso. Esse extravasamento de sangue também levaria a lesão. Então, esse é o mecanismo básico dos dois tipos principais de AVC. Pois é, Marco. Mas falta ao país, ao Brasil, informação. Eu noto que a pessoa com muita pouca cultura, ou o indivíduo com muita cultura também, nenhum dos dois tem a menor noção disso, não tem a menor informação, prevenção, medicamento adequado nos hospitais e grupo de pacientes com AVC. Isso é uma coisa trágica e é a maior doença que mata no Brasil. Como é que pode? Exatamente, não tem, e isso aí não é só uma percepção, não. Tem alguns trabalhos mostrando claramente isso. Isso também não é de agora, já é antigo e persiste. Não, os governos, não é esse, os... Não, isso é, exatamente. E eu me lembro que a gente fez um trabalho lá no UFRJ, em 97, 98, que era pesquisando conhecimento dos profissionais que trabalham no hospital universitário sobre AVC. Tirando os médicos que tinham conhecimento um pouco maior, os outros profissionais todos, e isso era feito com engenheiro, porque o hospital também tem engenheiros e funcionários que têm ligação direta com a assistência ou funcionários de suporte técnico que não têm diretamente relação com a assistência. Uniformemente, o desconhecimento era muito grande, no nível superior e no nível médio também. Não sabiam nem sinais de alerta, nem tratamento, nem prevenção, nem mecanismo de doença, nada. Os médicos sabiam mais, os outros profissionais não sabiam. E agora, há pouco tempo, foi publicado um trabalho bem interessante também, na revista de Impacto, teve uma repercussão internacional isso, sobre o conhecimento do AVC na população brasileira. E é pífio, é muito pouco. Praticamente zero. Praticamente zero. E chega algumas coisas que são até engraçadas, que quando se pergunta qual o serviço de saúde chamar quando a pessoa tem um AVC, o 911 foi citado. Por causa das séries americanas, eu imagino, né? Porque não existe o 911 no Brasil. No Brasil o que a gente tem é 192, do SAMU. Mas 911 foi muito citado, por causa, provavelmente, da televisão. Então, o desconhecimento é imenso. As pessoas não sabem o que é, confundem com infarto do miocárdio, confundem com traumatismo craniano, confundem com crise convulsiva, não sabem o que é AVC. E confunde também, ele está bêbado, cheirando maconha, cocaína, ou uma coisa, com todo o respeito, a religião, recebendo o santo. E quanta gente acaba morrendo por omissão de socorro. Está bêbado, é besteira. E a população nem sabe disso. E isso chega a ser uma tragédia. Então, acho que o Pulando Seca está brigando com o CIMED, a Sociedade Brasileira de Neurologia, a OAB, com tudo, para mudar esse negócio. Tem informação, vamos falar de informação, na televisão, rádio, jornal, o seguinte: quando você perceber alguém que esteja falando simplesmente
com tonteira, dor de cabeça, desequilibrado, se sentindo esquisito e não consegue articular, peça, ele sorri. Marco, sorri. Olha, ele consegue sorrir. A pessoa que tem AVC não consegue sorrir. Peça para falar uma palavra, uma frase. Marco é bonitinho, é bonito. Não consegue falar, não consegue. Peça para levantar os 12 braços. A pessoa não consegue. Peça para mexer a língua, assim, não consegue. Isso é um grande sinal da AVC. Corre para o hospital e diga, doutor, isso é um AVC? Talvez seja, talvez não seja. Pode salvar esse simples gesto, pode salvar a vida de milhares de pessoas. E com isso, a população vai forçar mesmo, tem que ser assim, a barra para conseguir o medicamento, que até 4 horas é muito tempo após o AVC, pode ser usado e tem bom resultado em 60% ou 70% dos casos. Ora, 90% dos casos é hemorrágico, não, é isquêmico, 10 hemorrágico. Se salvar 50% de 200 mil pessoas, salva 100 mil pessoas a cada ano. Olha, é um maracanã mais do que cheio. Sem dúvida. E, pelo menos, alguns milhares também de pessoas não ficar secolado. E quem ficar com AVC, tem um grupo de pacientes AVCizados e seus familiares. O medicamento, por mais que custe algum dinheiro, é muito mais barato para o país. Imagina, uma pessoa tem um AVC, um pai de família, vai ser aposentado, não vai lá trabalhar, vai ter uma confusão terrível, muito mais, e nem isso a pessoa ganha do imposto de renda a bater. Nada. Não é. Isso é uma tragédia. Eu acho que é uma tragédia muito mais social do que clínica. Clinicamente, hoje, a solução é 70% pode ter bom resultado, mas não tem resultado algum, é uma tragédia nacional. 250 mil pessoas, eu tirei essa estatística do Bom Dia Brasil, da insuspeita TV Globo, nossa concorrente. 250 mil, é um tsunami, é no Haiti, um terremoto a cada ano no Brasil, imagina só. É verdade. É uma doença. E o que precisa, né? Bom, várias coisas precisam ser feitas. A conscientização da população e essa coisa da propaganda, de mostrar o que tem que fazer. Eu me lembro que eu vi num congresso que eu fui em Boston, eles têm no metrô isso. Tem placas mostrando esses sinais. São aqueles 3 sinais: pede para sorrir, levantar os braços, falar uma frase. Um dos 3 não consegue ser feito, basta um dos 3. Vá até o hospital mais próximo, ou chame lá o 911, né? Aqui 192. Então, eles têm isso lá. Agora, além disso, e muito importante, a organização dos serviços, né? Alguns serviços no Brasil têm o medicamento para ser feito nessa fase mais aguda, e mesmo que não possa ser feito o medicamento, que no AVC isquêmico é o que a gente quer fazer na maioria das pessoas, que não tem nenhuma contraindicação, que é realmente o que tem de mais eficaz, mas só da pessoa ir para um hospital que tem uma unidade com AVC, isso já reduz a chance dela morrer e a chance de ficar com sequelas. Reduz o tempo de internação, enfim,
isso, na verdade, muda a história do indivíduo, mesmo que ele tenha alguma contraindicação para receber o remédio, ou que ele tenha um AVC hemorrágico, o tratamento vai ser diferente, e quanto mais rápido, melhor. Então, é importante ter uma organização dos serviços para que a pessoa vá para um hospital da sua área. Eu acho que não é nem economicamente viável, e talvez nem desejável, que todos os hospitais tenham um atendimento especializado para AVC, mas que cada área geográfica determinada para que com rapidez o paciente possa chegar, tenha um hospital. Então, na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona Norte, enfim, ter um hospital referência, que o SAMU já saiba e leve esse paciente para lá, que a população seja informada. Deu o exemplo do Rio de Janeiro, é claro, né? Mas isso em todos os lugares do Brasil. Que o SAMU já saiba para onde vai levar aquele paciente, que tem suspeita de AVC, uma equipe preparada para receber, para fazer a investigação necessária, começar o tratamento. Então, essa organização dos serviços, com certeza, isso é muito mais barato, como você falou, do que tratar as sequelas, do que a quantidade enorme de pessoas que vai ficar dependente da Previdência Social precocemente por causa disso, vai deixar de trabalhar, o custo social para a família. Você sabe que o exemplo internacional que eu assisti disso, do paciente que não recebe tratamento adequado, qual é a consequência disso, foi no Congresso Internacional, que mostraram exatamente um brasileiro de uma favela de Recife, que ficou com 40 e poucos anos de idade, que é uma idade muito mais precoce do que a média mundial do AVC, né? E que no Brasil a gente observa isso, principalmente a população mais pobre, tem AVC mais cedo porque não cuida dos fatores de risco, porque nem sabe que tem hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, nem sabe disso, e aí não trata porque nem sabe que tem, quando sabe que tem, não tem acesso ao tratamento. Então, mostrava exatamente isso, um pai de família com vários filhos, 40 e poucos anos de idade, e com AVC isquêmico e que ficou incapacitado para o trabalho. Então, mostrava exatamente esse problema social que o AVC causa. Pois é, o Marco, tem mais alguma coisa. No Brasil, esse medicamento foi protocolado pelo SUS. Não é uma invenção, não é coisa do outro mundo. Mas por que os governos nunca fazem uma ação conjunta? Fizemos uma ação popular contra o governo, em meu nome representando o Brasil. Nunca foi adiante. Talvez chegue lá 10 anos após. Nesse tempo vão morrer milhões de pessoas. É verdade. E milhões vão estar secolados. Eu fiz uma ação, nem saí do lugar. Imagina. Foi protocolado pelo SUS tardiamente, né? Mas foi. Demorou muito tempo, mas foi. Olha só, ô Marco, parece que os governos não se interessam por isso. O governo só quer ver aquilo que interessa. Qualquer governo. Não é agora, nem antes. Só quer ver o que interessa. Quando não interessa, parece que não existe. Não existe. Então, os governos têm contra si, a população tem contra si o governo e a indústria do fumo, que é muito poderosa. O Brasil, na região sul, tem plantação e muito de fumo, não pode mexer. A indústria do álcool, que vende um absurdo, qualquer criancinha pode pegar no supermercado a garrafinha e levar para casa, não tem o menor controle. Qualquer bar, botequim, restaurante serve bebida, na estrada serve bebida. E o agronegócio que domina o Brasil, as plantações com agrotóxico. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxico do mundo. É a maior área plantada com agrotóxico do mundo no centro-oeste. Toda a alimentação do brasileiro, a sua mesa, a nossa mesa, é transgênica. Arroz, feijão, milho, batata, etc. O sal industrial está em todo o supermercado quitanda.
O sal caseiro também se usa muito. A hipertensão, se vai falar, a diabetes, que é doença que mata muito, e outras causas clínicas. E a população não tem a menor informação como prevenir-se. Exato. O trabalhador brasileiro não tem quase direito. Esse filme que você viu no Congresso Internacional é um trabalhador de exercício, não tenha quase recurso, não tenha quase direito, não tenha quase informação, não tenha o meio ambiente totalmente contaminado, bebia, fumava, comia gordura, ele não sabia de nada. Se ele talvez soubesse, ele tinha mudado a sua vida. Exato. E também a sua família tem um enorme grupo de risco. As mulheres cada vez têm mais AVC. Criança, adolescente, não é só uma doença que a pessoa mais idosa tem, está todo mundo. Então, isso que dá recurso para o governo fazer uma propaganda contra o fumo, o álcool, a alimentação, como é que faz? Pois é, eu acho que, além de organização de serviços de saúde, isso deve começar na escola. Então, essas campanhas, até porque a prevenção do AVC não previne só AVC, previne infarto do miocárdio, previne insuficiência renal por hipertensão, até a doença de Alzheimer. A gente sabe que hoje em dia, controlando pressão arterial, colesterol, glicose, isso também, esses fatores também são fatores de risco, a hipertensão, diabetes, colesterol alto, até para a doença de Alzheimer. Então, não é só AVC, é uma prevenção para várias doenças, né? Eu acho que tem que começar na escola. E a gente vê que essa educação, que não é só transmissão de conhecimento específico, mas é a educação para a vida, isso é muito pouco realizado, né? E em algumas escolas, sim, as minhas filhas na escola têm isso, mas na grande maioria da rede pública não tem, que é essa educação de... Por que eu estou falando isso? Porque a criança mudar o seu hábito de alimentação, fazer atividade física regular, se alimentar com mais verdura, legume, pouco sal, sem açúcar, pouca gordura, quando aprende desde pequeno, isso se torna um hábito normal e não vai ser nenhum sacrifício mudar esse hábito, às vezes depois de adulto, que aí a pessoa tem um sacrifício maior. As escolas, tanto particulares como públicas, tem nas suas... Numa hora o recreio, um barzinho que vende batata frita, cachorro quente, Coca-Cola, tudo que não deve ser comido pela criança. Que vem com muito sal, com muita gordura, inadequado, com pouco conteúdo adequado de nutricional. Então, agora, assim, teve até há pouco tempo no Rio, a prefeitura proibiu isso das escolas, dentro das escolas pelo menos, mas nos arredores estava uma tentativa e estava muito difícil conseguir isso, porque aí esbarra na questão de que existe também o direito do comerciante de vender. Mas o fato é que, assim, você tem algumas coisas de saúde pública que eu acho que o direito individual, isso tem que ser discutido na sociedade. Até onde vai o direito individual e o direito coletivo. É que nem o tabaco, a mesma coisa, que agora está proibido fumar em ambiente fechado. O indivíduo tem o direito de fumar, o direito individual de fumar ele tem, mas não de jogar a fumaça em cima dos outros. Contaminar. E a criança que não tem o discernimento para escolher o alimento que é mais saudável para ela, então acho que tem que ter um direcionamento, sim, da alimentação mais adequada. Pois é, Marco, então essa questão toda remete ao seguinte: a pressão social. Se não houver pressão social, ficaremos eternamente numa ditadura, não militar, uma ditadura feroz contra o direito coletivo. Então, a pressão social sempre foi o remédio adequado para pressionar o dirigente, o governador, a pressão social. Então,
eu não tenho a menor vergonha de falar qualquer coisa como cidadão, profissional e pessoa. Eu posso falar o que quiser. No ambiente hospitalar ou no consultório, eu tenho que ter uma postura ética do profissional de medicina ou qualquer profissional. Mas aqui fora, não é igual pulando a cerca. Não tem a menor censura, não tem a menor pauta, bota para quebrar. Né? E pulando a cerca, a sociedade só vai conseguir isso ou outras coisas pulando a cerca. Isso, a gente tem exemplos práticos disso. Grupos organizados de pacientes ou parentes de pacientes com algumas doenças conseguiram ganhos notáveis. Por exemplo, o tratamento para AIDS no Brasil é padrão internacional. Poucos países do mundo, se é que tem algum, oferece o tratamento pela rede pública com os medicamentos mais modernos, quebrando patentes de laboratório quando é necessário, para conseguir baratear o medicamento, fazendo o que é necessário para isso. Até na neurologia, a gente vê, por exemplo, esclerose múltipla, que é uma doença que tem uma incidência muito menor do que a AVC, mas pela pressão de grupos de familiares e de pacientes da doença, também tem os medicamentos caros na Secretaria Estadual de Saúde. Pois é, então a pressão popular é o inverso do AVC. Isso. É o inverso da ditadura. Da ditadura é que comanda o país. Eu sempre falo para todo mundo, não é só o AVC, é a adversarização clínica e social, a alienação, a falta de informação e prevenção é uma ditadura que mata muito mais do que a gente imagina. A falta de informação foi que as pessoas nem saibam o que reivindicar, nem percebem que estão num grupo enorme de pessoas com um problema semelhante, que tem um poder de pressão imenso, imenso. E quando a gente conseguir organizar nas unidades de saúde, grupo AVC e seus familiares, que é importante, a liderança disso nunca vai ser médica, vai ser o cidadão. Isso. Que por acaso pode ser médico. Mas então, não é obrigatório, tem razão. Não, a liderança desse grupo, mesmo que no hospital, ou no posto de saúde, ou no centro de saúde, tem que ser uma liderança comunitária. Olha só, sozinho, ninguém consegue muita coisa. Não. Só em grupo. E as pessoas que têm AVC, a maior dificuldade, o Marco Pio, eu tive AVC grave, é voltar ao trabalho. Em geral, é aposentado e jogado fora. Fica invisível. Mas voltar para o trabalho é uma dificuldade. É verdade. Então, e sozinho mais ainda. Ele fica em depressão, se sente abandonado. Só um grupo, isso que eu acho surpreendente, milhares de pessoas, milhões de pessoas tiveram AVC no Brasil, não tem nenhum grupo. Eu fui o primeiro a fazer o meu consultório. Eu fiquei surpreendido. Então, como as pessoas que têm algum problema, avisa sempre ter problema, podem conseguir alguma coisa sozinho. Não consegue. E é um problema, na verdade, de saúde pública, um problema coletivo, então as pessoas têm que se unir. Nos vários níveis, a questão de voltar ao trabalho, a questão da reabilitação em geral, é importantíssima e é outro setor que é altamente precário. A gente tem algumas ilhas de qualidade, no Brasil, isso, e tem alguns centros de reabilitação, mas tanto público quanto privado, na maioria das vezes que você tem, é o atendimento que não é coordenado. Tem fisioterapia aqui, fonoaudiologia ali, ou não tem, terapia ocupacional então pouquíssima a gente tem, psicologia. Na verdade, o ideal é que você tenha isso integrado, a pessoa possa fazer tudo integrado e voltado não só para a reabilitação imediata, mas para depois, para a realocação profissional, para a ressocialização, que conforme o grau de sequela que a pessoa fique, pode ser muito difícil, às vezes, voltar para a mesma profissão, pode precisar trocar de profissão. Sim, mas Marco... E isso não existe, né? Mas Marco, quem tem AVC
normalmente continua lúcido, apesar do quadro clínico. A bengala, a marcha, fica alisado um pouquinho para cá, para lá, usa fraldão, tudo bem, mas a cabeça está funcionando, porra. Muitas Isso vezes, é sim. importante, a cabeça está funcionando. Eu tenho dificuldade de falar, mas estou aqui. Não tem nada que me impeça. A cabeça, o cidadão continua funcionando. Isso aqui é mais importante. A fonoaudiologia é importante, a fisioterapia é importante, mas a cabeça tem que funcionar. Parece que vai para o ferro velho e sente no ferro velho. E qualquer governo, antes ou após esse, coloque que a culpa é tua. Você teve AVC porque você é culpado. De que se não tive informação, prevenção, medicamento adequado, não teve a população não teve a menor chance, e coloca a culpa no indivíduo. E é uma questão coletiva. Eu acho o AVC, ou derrame, não é uma questão de saúde pública, é de segurança nacional. Atenta contra a comunidade, não falar, informar. Então, o governo, qualquer governo faz um jogo sacana, dizendo, a culpa é tua, você não se cuidou. Imagina, o trabalhador brasileiro não tem quase direito. Parece que tudo no Brasil funciona assim. A saúde, a educação, funciona como deve funcionar. Para não dar saúde ao trabalhador brasileiro, não dar educação e depois ele é culpado. Imagina. Exatamente. E às vezes com ações pontuais só, né? E sem uma coordenação maior que é fundamental para o tratamento de uma doença complexa como o AVC. Que tudo funcione desde o atendimento, em casa, na rua onde a pessoa tiver AVC, passando pelo hospital, pela reabilitação. Tem que passar por isso tudo, né? Tem que ser um sistema integrado, que a gente não tem. Na ação popular que a gente fez, que não está andando, mas vamos forçar a barra, pedir a criação do Centro Nacional de Prevenção ao AVC. Isso. Centro nacionais. Tem que ter um centro, um coordenador para coordenar isso. Como tem outras doenças, ortopedia, cardiologia, centro. Exatamente, sem dúvida. Para que possa funcionar, tem que ser assim. Olha, que pena que o programa está acabando. Falta quanto tempo? 1 minuto? Isso aqui é basquete, conta 3 e 3. É rápido. Marco Pio, acho que deu o teu recado final rapidinho. Eu queria dar os parabéns ao programa pelos 10 anos. Que no início eu não dei os parabéns, eu preciso dar os parabéns pelos 10 anos no ar. Parabéns, Daniel, parabéns à sua simpática e competente produção. E agradecer a honra de estar nesse programa de 10 anos, comemoração de 10 anos, estar aqui podendo falar sobre esse grave problema que a gente espera poder contribuir de alguma forma junto com o seu trabalho, para que as pessoas possam estar mais conscientes e possam se prevenir e tratar melhor do AVC. Marco, eu agradeço em nome do Pulando a Cerca, esperando que nos próximos 10 anos o Brasil realmente vai pular a cerca com essa questão tão grave da ditadura do AVC ou outra ditadura também. No próximo 10 anos a gente consiga evoluir menor do que agora a gente que está sofrendo essa questão. Então, vamos finalizar. 1, 2, vamos cantar. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Marco Pio, canta comigo. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 10 anos.